Aí, de apresentadora para paciente, porque a Jaque está passando por isso. Qual é a melhor idade para conversar com os filhos sobre sexo? O Breninho tem quantos anos? 4 aninhos, na né? verdade, ele, né, passou aqui o WhatsApp, porque ele tá em casa, tá dodóizinho, tá lá na minha mãe. E aí, disse assim, eu quero um alô. Breninho, um beijo pra você, Deus. meu amor. Te amo muito. Agora, Natália, é o Beijo, seguinte, Breninho. o problema não é nem saber a idade, é porque eles já chegam perguntando, né? E cada vez mais a idade é menor. Antes tinha, assim, um entendimento, mais ou menos. Meu filho já tem 4 anos, já faz cada pergunta que eu fico, E aí, eu como é sei que o os pais devem responder, né? Tem aqueles que inventam as histórias cabeludas. Exatamente. Então, para esclarecer essas e outras dúvidas, nós estamos recebendo a doutora Rayane Pinheiro, médica e especialista em sexualidade humana, que trabalha com essa parte de sexualidade humana. Doutora, quando a criança chega e já aborda esse assunto, assim, a criança muito nova, entre 4 anos, vamos supor, e quando ele já tem assim, um entendimento, já começa a falar e pergunta sobre sexo, o que responder e de que forma, conta tudo, por favor. Vale essas histórias cabeludas? Bem, Jaque, é verdade. As crianças, a partir de 4, 5 anos, já começam a fazer certas perguntas que inquietam os pais e os pais muitas vezes ainda estão um pouco despreparados para responder. E geralmente você é pego de surpresa, né? Com certeza. Então, mas assim, o importante é que você sempre responda à criança. Nunca deixe a criança sem resposta e você vai fazer respostas objetivas. Você nunca vai inventar histórias, deve evitar qualquer tipo de ilusão para a criança. Você tem que responder, mas você vai responder de forma sucinta e objetiva. Responda sempre exatamente aquilo que ele lhe perguntou. Você não deve ir além e deve utilizar, claro, um palavreado de acordo com a idade. Uma criança de 5 anos ainda não tem a maturidade de um adolescente para entender certas coisas. Então, você deve explicar sempre de forma bem simples, bem objetiva e somente aquilo que lhe for perguntado. Entendi. Agora, por exemplo, eu já ouvi dizer que para facilitar você pode usar figuras, imagens, mostrar figuras do corpo humano. Isso facilita mesmo? Olha, com certeza, existem livros, né, que têm esse papel de ajudar os pais a estar esclarecendo coisas sobre crianças, sobre sexo. E aí, muitas vezes, as crianças têm dúvidas quando começam as modificações corporais e as crianças começam a perceber a diferença entre o sexo feminino e masculino. Muitas vezes perguntam, papai, mamãe, é diferente. Isso aí já Então, faz isso é importante você sempre esclarecer essa questão das modificações corporais que o adolescente vai passar, né? E também mostrar para a criança as diferenças dos sexos. Isso é essencial para o entendimento e para a construção dele no entendimento de sexo e de sexualidade. A gente sabe também que tem uma idade que a criança começa a descobrir o próprio corpo. Acho que principalmente os meninos, né? Os meninos ficam brincando e tudo. Isso é super normal, né, doutora? Com toda certeza. Inclusive, é muito comum as crianças tocarem nos genitais, né? E principalmente acontece, inclusive, na presença de outras também, pessoas. Né? Porque, tipo, na escola, né, meu filho, por exemplo, ele estuda integral, então ele toma banho com outros meninos e tal, então, assim, tem aquela coisa da comparação já também. Com certeza, tem a observação, as crianças são muito atentas, né? Então elas são muito vivas, elas estão observando, elas estão vendo as modificações corporais, elas estão vendo as diferenças do outro sexo. Mas com relação aos toques, né? É muito comum as crianças terem, numa idade mais precoce, tocarem os genitais. E elas acabam, às vezes, constrangendo os pais porque fazem isso na presença de outras pessoas. E acaba que os pais ficam um pouco sem saber como lidar com isso. Mas assim, o que a gente orienta nessas situações? O ideal sempre é com muito cuidado, para você não assustar a criança, você chamar, filho, olha, eu sei que é muito gostoso tocar nessas partes, mas não deve fazer isso na frente das outras pessoas, isso a gente faz sozinho. Então, você tem que ter esse jeito de abordar sem assustar, sem proibir também, porque senão você pode estar inibindo a sexualidade, o desenvolvimento normal da sexualidade da criança e está abordando dessa forma suave, só orientando que ele evite fazer isso na frente de outras pessoas. É o ideal. Muito obrigada, doutora obrigada. Rayane. Muito obrigada.